Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje eu vou abordar um assunto super importante. Eu vou falar sobre senhas. Então, será que sua senha está segura? Então, quais os assuntos que eu vou abordar hoje na aula? Vou falar um pouco sobre a história das senhas, falar a importância de se ter senhas seguras, como criar senhas seguras, dicas de como memorizar suas senhas. Vou falar também sobre programas para lhe ajudar, com as senhas. Vou falar também sobre phishing e engenharia social. Então são dicas super importantes. Assista até o final e vamos lá para a aula. Então vamos lá. Será que sua senha é segura? Bem, eu também pensava, antes de fazer esse estudo detalhado para esse vídeo, que minha senha era segura. Nós vamos ver que a tecnologia também aumentou o poder dos hackers para descobrir as senhas. Embora a maior parte dos ataques seja em empresas, nós usuários também precisamos ficar alerta. A primeira referência que temos de senha é lá do Antigo Testamento, da época do Antigo Testamento, nas tribos de Gileade e Efraim, onde os soldados perguntavam às pessoas, pediam para as pessoas falar Shibolé. Então, se eles não tinham uma tribo que não conseguia, por causa das questões linguísticas, falar Shibolé e falava Sibolé. Então, se eles falassem tipo Sibolé, eles já eram executados. Outra senha muito famosa é a da história de Aladim, onde a pessoa tinha que dizer Abra-te Sésamo para ter acesso à caverna dos tesouros, e da lâmpada do gênio. Então, bem antiga também. A senha como proteção, como nós conhecemos hoje, ela surgiu na década de 60, já com o surgimento dos computadores eletromecânicos. Neste sentido, a senha é utilizada para autenticação, ou seja, provar que você é você mesmo, e privilégios, onde cada pessoa vai ter acesso a níveis diferentes determinado pelo administrador. Bem, qual a importância de se ter uma senha segura? No comércio eletrônico, por exemplo, você pode ser vítima de ataque. As pessoas podem pegar dados dos seus cartões de crédito, podem fazer compras em seu nome e um golpe que eu já vi também muito conhecido. Ele altera o endereço sem você se perceber e quando você vai enviar o produto, ele manda para o endereço do ladrão. Então, como foi você realmente que fez a compra, depois fica muito difícil de comprovar que foi hackeada essa conta. Redes sociais. Você pode simplesmente ter seus dados coletados ou ainda você pode ter publicações que não foram você que postou. Então, isso é complicado. O que acontece? Normalmente, suas senhas têm a ver com seu cotidiano. Então, quando vazam informações indesejadas que você não quer nas redes sociais, automaticamente fica mais fácil de hackear ou de descobrir suas senhas. Então, temos muito cuidado com o que postamos nas redes sociais nesse sentido também. E banco, você pode ser vítima principalmente de phishing, que nós vamos falar mais na frente, mas você, por engano, pode tentar acessar uma conta. Normalmente o que acontece? Você pensa que está acessando o site do banco, onde não está. Então tem técnicas que são usadas para pegar esses dados. O que acontece? Normalmente, se você for hackeado no banco, o banco devolve seu dinheiro, porque afinal não foi você que fez aquela operação. Mas nem sempre é tão fácil. Então, muitas vezes, você tem que acionar a justiça para provar que não fez aquela transação. Uma dica de segurança que está ganhando muito destaque e eu recomendo são adicionar etapas à sua senha. Ou seja, em vez de simplesmente digitar a senha, ele normalmente está acompanhado de outro procedimento. Por exemplo, pegar uma biometria, pegar um reconhecimento de face, usar um SMS para seu celular. Então, isso torna as senhas mais seguras. Embora seja um pouco inconveniente, mas vai lhe dar mais segurança. Então, nesse sentido, eu recomendo você ativar sempre que disponível
essa autenticação de 2 etapas. Então, como deve ser sua senha? Então, muita gente fala aí de senha forte. Então, a dica é que sua senha tem que ser forte. Mas o que é uma senha forte? O que acontece? Eu também imaginava que uma senha de 8 dígitos, por ser 8 dígitos, já era considerado forte, se você considerava aqueles caracteres especiais, maiúsculas, minúsculas. Mas o que nós vamos ver é que essas senhas já estão sendo mais fáceis de ser hackeadas. Então, tá aí uma senha muito forte. Só tem um detalhe, né? Como memorizar essa senha. Então é isso que nós vamos falar agora. Como criar senhas seguras e factíveis, né? Que dê para memorizar. Então vamos lá, acompanhe. Uma sugestão ou talvez uma ideia seria trocar os dígitos por caracteres especiais que lembram aquele dígito. Né? Como vocês estão vendo aí, trocar o A por arroba, por exemplo. Mas o que acontece? Os programas de quebra de senha, hoje eles já sabem que é uma possibilidade comum e eles já estão prevendo isso. Então, hoje não podemos mais dizer que é seguro você utilizar só esse recurso. Então, utilizar só esse recurso na sua senha não torna a sua senha segura, sua senha forte. Então, a grande sugestão é o tamanho da senha. Enquanto possa parecer que uma senha de 8 dígitos é segura, os computadores hoje eles conseguem descobrir num tempo razoável, muitas vezes em horas, essa senha. Então, não é recomendado mais você utilizar senhas de 8 dígitos. Claro, tem locais que são menos vulneráveis. Por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, ele não requer uma senha tão segura. Mas é importante saber que para aqueles lugares que você realmente quer segurança, principalmente sites de comércio eletrônico, não é considerado mais segura a sua senha de 8 dígitos. Então, muito cuidado com isso. Então, qual é a sugestão? Aumentar o tamanho da senha. Quanto maior o tamanho da senha, maior a complexidade, ou seja, maior a dificuldade de um programa invasor, de hackers, descobrirem sua senha. Então, tem algumas dicas que eu vou passar agora para vocês de como criar senhas grandes, fáceis de memorizar e que sejam fortes, que sejam difíceis de ser descobertas. Uma dica que eu dou é o seguinte. Existem sites que testam se sua senha é forte, é segura ou não. E ele diz ainda quanto tempo um computador levaria para descobrir sua senha. O que acontece? Esses sites também acessam bancos de dados de senhas vazadas, de senhas que estão disponíveis aí para hackers na internet. Então, vale a pena você pegar a sua senha e cadastrar e colocar aí desses sites, né, que eu recomendo. Existem outros sites, eu fiz vários testes e gostei mais desses 2 que estão aí. Vou colocar também na descrição do vídeo. Então, vocês podem, né, ao final dessa aula, vocês acessarem para ver se realmente sua senha é forte. E vocês vão se surpreender com senhas que aparentemente são bem difíceis e os computadores quebram bem fácil. E sua senha pode, inclusive, estar lá disponível para todos os hackers, né, num banco de dados dos hackers. Então, que senhas escolher? Então, vamos lá para as dicas de como fazer senhas seguras. Depois de muitos estudos, eu cheguei à conclusão desses 3 modelos de senha aí. Você bota um número, outro operador, outro número, pode botar arroba, pode usar espaços, bota a sua senha antiga, mesmo que ela não seja tão forte, e termina com arroba ou espaço e uma operação de números. Números de sua escolha, claro. Outro exemplo é você colocar o nome de uma cor que você gosta, que seja fácil de lembrar, bota a sua senha antiga, uma senha que você está acostumado a utilizar, e outra cor no final. Então, o tamanho é importante. Então, vale a pena você repetir no início e no final, porque quanto maior a senha, mais difícil de ser quebrada.
Outra dica é, a senha é espaço, arroba, sua senha antiga. Então, é uma frase, é fácil de memorizar e muito difícil de quebrar, principalmente se você utiliza maiúsculo, minúsculo e símbolos. Então, tá aí dicas essenciais para você criar senhas difíceis e muito fáceis de memorizar. Mas será que eu tenho que ter uma senha para cada site que eu entro? Então, o que eu utilizo? Eu utilizo níveis de senha. Então, por exemplo, comércio eletrônico, normalmente eu utilizo uma senha só. Ambientes educacionais, outra senha. Cartões de crédito, outra senha, que requer um nível maior de segurança. Banco, eu já utilizo outra senha. Então, você não precisa criar uma senha para cada, mas você pode criar níveis. Quanto mais complexo, quando envolve principalmente dinheiro, você cria umas senhas mais difíceis. E de preferência específicas. Mas para sites mais simples, você não precisaria criar uma senha para cada site. Eu não uso, eu não utilizo uma senha para cada site, são muitos. Mesmo assim, até para esses níveis, é um pouco difícil você memorizar várias senhas. Então, os sistemas, as empresas têm algumas soluções para a gente, que é o que a gente vai discutir agora. São os gerenciadores de senha. O que é isso? O gerenciador de senha, ele vai justamente armazenar as senhas para vocês. Muitos até criam senhas difíceis e você precisa apenas de uma senha, que é a senha desse aplicativo. Então, o que acontece? Esses gerenciadores de senha tornam nossa vida muito mais prática. Você só tem que ter cuidado justamente com a senha dele. Porque se você perder essa senha, vai lhe complicar. E também, se ela for descoberta, quem tiver acesso a essa senha vai ter acesso a todas as suas senhas. Então, muito cuidado no uso do gerenciador de senhas. Em pesquisas, eu vi que um dos mais recomendados é esse LastPass. Então, eu recomendo vocês utilizarem até para fazer um teste, para vocês verem como funciona, se vale a pena utilizar. Eu não utilizo o LastPass. Eu utilizo o gerenciador do Google Chrome. Então, eu utilizo o Google Chrome para salvar minhas senhas, principalmente da internet. O que acontece? É um gerenciador muito eficiente, inclusive ele busca em bancos de dados de hackers, que estão divulgados, bancos de dados de senha que estão divulgados na internet, mas ele não é tão seguro. Por quê? Qualquer pessoa que utilize seu computador, ele pode ter acesso às suas senhas. Então, não é muito seguro utilizar. A não ser que você garanta que só quem vai utilizar aquele computador é você ou pessoas de confiança. Então, mas, por exemplo, para notebook que você sai de casa, então não é seguro você utilizar esse gerenciador de senhas do Google Chrome. Porque se seu notebook, por exemplo, for roubado, ele vai ter acesso às suas senhas. Uma dica que eu dou é a navegação anônima. Quando você utiliza a navegação anônima do navegador, você não armazena essas senhas. Então, você torna a navegação no Google Chrome mais segura. Ele não vai armazenar as senhas no computador. Então, vale a pena utilizar se você não ou está no computador de outra pessoa ou várias pessoas que não são de confiança utilizam o seu computador. Engenharia social são técnicas que os hackers, os crackers, utilizam para obter informações privilegiadas. Como eu disse, normalmente o usuário ele vai utilizar palavras, senhas do cotidiano. Então, esses invasores, eles pesquisam sobre sua vida, stalkeiam você e tentam conseguir informações privilegiadas. Então, diante dessas informações, é mais fácil descobrir sua senha. Então, é assim que utilizam os invasores com engenharia social. Phishing.
Então, phishing são mensagens eletrônicas que tentam induzir você ao erro. Ou seja, você mesmo, sem querer, divulga informações privilegiadas, suas informações privilegiadas, e termina revelando sua senha. Vou dar algumas dicas para você se prevenir. Vou dar um exemplo aqui. Vejam esse e-mail. Eu recebi na minha caixa de entrada. Então, ele é do Banco Bradesco. Note que ele sabe meu nome, né? Ele utiliza meu nome. E muitas vezes esse phishing se aproveita da sua comodidade. Então, note, ele diz que meu prazo de sincronização vai ser renovado e deverá ser feito até dia 22 de agosto de 2020. Atenção, a sincronização online é sem custo, mas se for a agência vai me cobrar R$ 129. Então, eles se aproveitam da sua comodidade. Então, para não ir para a agência pagar essa taxa, eu vou ativar a sincronização. Quando eu vou para clicar em iniciar a sincronização, vai ter um site idêntico ao do banco e eu vou lá e digito minha senha. Só que um detalhe, neste meu caso, eu não tenho Banco Bradesco. Então é óbvio que isso é um phishing. Mas se eu tivesse, eu poderia ser levado a acreditar que essas informações, que esses dados, que essa sincronização era realmente verdadeira. Uma dica que eu dou é o seguinte: notem quem mandou o e-mail para mim. Embora tenha Banco Bradesco, ele está do lado da pessoa e não do domínio. O domínio é totalmente diferente a Bradesco. Então, daí eu já descubro, está claramente que não foi o banco que me enviou. Esse aqui eu achei muito ousado. Por quê? Note que é uma fatura em atraso, da NET. Note que ele colocou NET no domínio. Note que é NET segunda via. Só que note que, olha quem foi o usuário, SMTP tal. Pelo usuário já fica um pouco estranho. Então já acendeu uma luz de alerta. Mesmo assim, NET segunda via não é um domínio válido. Então já dá para ver que trata-se de um phishing. Uma questão que eu achei muito interessante é que eles tinham meu CPF. Então note que eles tinham meu CPF. Então talvez por você receber uma mensagem com seu CPF, talvez leve você a acreditar que é realmente a empresa, porque afinal tem seu CPF. Só que tem um detalhe, No meu caso, eu não tenho nem NET. Então, para mim foi muito fácil. Eu nem abri esse e-mail, eu busquei para a aula. Mas se por acaso eu tivesse NET, o que eu aconselho? Sempre que passar por uma situação dessa, vá lá no site diretamente do seu banco, diretamente da empresa que você contratou. E nunca clique direto num e-mail desses. Outra dica muito importante é que os bancos insistem, eles sempre estão falando, eles não solicitam informações pessoais por e-mail, nem por SMS, muito menos por telefone. Então, muito cuidado para não divulgar esse tipo de informações. Quando ele se perguntar informações pessoais, ou senha e etc., então desconfie. Então, eu mostrei várias dicas de senhas de gerenciador. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos sobre esse assunto, postem aí nos comentários. Postem algumas experiências que vocês já tiveram, positivas e negativas com os bancos. E acompanhem, assistam outras aulas do que vocês têm disponíveis aí no canal, outros vídeos, outras aulas, tem lives também. E também não se esqueçam de inscrever, assim eu vou postar sempre muitas aulas e você já fica sabendo quando eu postar uma nova aula. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!